Então, pessoal, vamos falar aqui hoje do livro Farmacologia Básica e Clínica, né? 12ª edição. Aqui temos aí esses três autores, né? Que seria o Bertrand, Susan e Anthony. Esse é um livro de 2014, né? Seria a 12ª edição. Já estamos em 2021, né? Um livro relativamente antigo, porém ainda bem usado ainda no primeiro curso de farmacologia, né? Então, hoje vamos falar aqui sobre o capítulo número 1, né? Que é uma introdução bem elementar, ela é bem resumida, né? Não é uma introdução cansativa, ela já vai direto ao assunto e fala, assim, os princípios, algumas coisas que vai te ajudar no decorrer, né, da leitura do livro. Então, aqui no primeiro capítulo, nós temos o título Princípios Básicos, né? E aqui tem um estudo de caso. Eu aí até pedi para você pegar e pausar o vídeo para você ler esse estudo de caso. Vou colocar bem grande aqui para você poder ler. Esse estudo de caso é o seguinte: é um homem de 26 anos que ele é levado ao serviço de emergência, ele está com um comportamento um pouco estranho, ele é usuário de uma medicação chamada metanfetamina, tá? Aqui ele diz que ele não come bem, não dorme bem, já faz 48 horas e ele tá tendo aqui algumas conspirações, está um pouco agitado e ele acaba, né, sendo internado e tal, e ali ele vai receber uma nutrição parenteral, né? E também vai receber aqui uma medicação chamada cloreto de amônio, tá? Você vê que a pressão dele está um pouco alta, a temperatura está alta, está meio, né, com 39 graus, está bastante ofegante, frequência cardíaca alta, tá? Tá bem acelerado, vamos dizer assim, né? Tá hipertenso, tá acontecendo algumas coisas aqui. Então, pausa o vídeo, lê sobre esse estudo de caso, tá? Porque no final do capítulo tem a resposta. Seria legal se você pudesse, né, já colocar o que você acha, né? O que se você sabe, qual é a finalidade do cloreto de amônio. Então, assim, já fica essa pergunta já bem no começo do capítulo, né? Então, aqui, vamos começar aqui com alguns termos, né? O que é a farmacologia, né? Farmacologia seria o estudo de substâncias que interagem com sistemas vivos, né? Por meio de processos químicos, e especialmente por ligação a moléculas reguladoras e ativação ou inibição de processos corporais normais, né? Então, a farmacologia é esse estudo dessas substâncias, como elas atuam no nosso corpo, como que elas fazem para ser ativadas, regular ou inibir alguma função, né? Então, aqui temos aqui também farmacologia médica, né? Que ela é uma ciência também de substâncias usadas para prevenir, né? Diagnosticar e também tratar doenças. Já a toxicologia é um ramo da farmacologia que lida com efeitos indesejáveis, tá? E tem até aqui alguma
mais no decorrer do livro, ele ainda relata bem. Então a medicação, ela passa a ser tóxica dependendo da dose, a dose que determina, né, a toxicidade da medicação. Se você tomar na dose certa, a medicação ela vai fazer o que tem que fazer, não vai ser prejudicial, os efeitos adversos vai ser bem menores. Agora, se você aumenta muito essa dose, ela pode ser fatal, né? Pode levar você ou o paciente à morte. Então, aqui a história da farmacologia, né? Ela começa que antigos povos, né, lá na China, no Egito, na Índia, eles já tinham algumas listas de alguns medicamentos e que eram úteis, né, que serviam para muitas coisas, né? Tinha uma cerca de 1500 anos precedente ao presente, seríamos dizer aí 500 anos, então, depois de Cristo, vamos dizer assim, já havia uma tentativa esporádica de você poder descrever, né, como que funcionaria esses sistemas dessas medicações, como que ela, de uma forma assim, métodos racionais, né, que você poderia utilizar para estar administrando aí algumas coisas desejáveis e algumas coisas também que você não queria que acontecesse. Por isso que, então, esse ramo da farmacologia ele é muito importante, né? Que o remédio, ele, muitas das vezes, ele tem a função de ativar alguma coisa e também de inibir, né? Então, por volta do fim do século XVII, começou já a surgir uma certa confiança, começaram já a substituir, né, a medicina da época. Era uma medicina que envolvia muita fé, religião, fatos assim mais baseados em opiniões do que realmente em ciência, né? Então começou ali, ela foi desenvolvendo e hoje a farmacologia ela está muito avançada, né? Então tá, então vamos aqui, né? Hoje nós já temos a farmacogenômica, né? Que é uma relação da composição genética de um indivíduo com as respostas a fármacos específicos, né? Esse é um ramo que tem crescido bastante com a decodificação dos genomas de muitas espécies, também de bactérias e seres humanos, tem levado a um reconhecimento de relações não suspeitas entre as famílias de receptores, de modos de evolução de proteínas receptoras. Outras palavras aqui para nós entendermos melhor, né? As moléculas, as nossas células, tudo que existe dentro de um organismo, vamos dizer assim, biológico, né? Para que aconteça vida, ele tem que ter sinalizações celulares, né? E isso na membrana, né? Tanto das células quanto das bactérias, dos vírus, existem esses receptores. Então esses fármacos, eles têm que se encaixarem nesses receptores, né? Tem que ter uma conformação, vamos dizer, molecular, né? Para poder encaixar ali como se fosse uma luva, como se fosse um Lego, vamos dizer assim, um encaixe perfeito, uma chave, né? A chave, para ela poder abrir uma porta, ela tem que ter exatamente o desenho
daquela trava, daquela tranca ali dentro, né? Do tambor, da onde você coloca a chave. Senão ela não vai abrir, né? Ou não vai fechar. Ela não vai fazer o movimento, né? E assim são os fármacos também. Hoje já tem bastante ciências, com a microscopia eletrônica, tudo já tem se facilitado bastante para que os cientistas, né, eles possam enxergar essas conformações, né, com mais facilidade. Então aqui já nesse título aqui nós temos assim, farmacologia e indústria farmacêutica. Tá? Aqui ele vai dizer que os remédios hoje eles são fabricados, são desenvolvidos por universidades privadas, por muito incentivo do governo, até mesmo dinheiro público, né? Para poder aí desenvolver essas medicações, para depois poder favorecer as populações, né? Até mesmo exportar essa patente dessas medicações, enfim. E aqui diz o seguinte, existem muitos críticos, né, que alegam tal, que as indústrias farmacêuticas, elas, no ramo privado, elas têm crescido bastante. Eles alegam que os custos do remédio eles são muito altos devido também ao marketing, né? Como você vai divulgar. Então vamos dar um exemplo aqui de algo bastante comum, né? Por exemplo, você tem hoje um paciente que ele está precisando de uma certa medicação, vamos dizer aí, tem algum efeito analgésico, por exemplo, né? Então, assim, muitas das vezes aquele remédio ele pode, para aquele paciente, causar um desconforto, né? Tá, ele toma, daí ele alivia a dor dele, tira aquele desconforto, porém, logo em seguida ele começa a ter uma queimação no estômago, né? Então aí surgem novos remédios que eles podem aliviar aquela dor, porém não vai causar dores no estômago. Então o que acontece? Para que isso seja divulgado e essa medicação seja conhecida, tem que existir muito investimento em marketing, né? Propagandas, ou na televisão, ou sei lá, nos meios aí hoje de comunicações, né? E aí tem que passar essas informações também para os farmacêuticos. Os farmacêuticos, eles também já passam essas informações para outras pessoas da área da saúde. Os médicos também eles têm que estar sempre informados. Porque às vezes pode existir a medicação, mas se não houver essa divulgação, a pessoa vai continuar tomando aquele remédio tradicional, antigo, né? E vai ter esse desconforto no estômago, né? No caso do exemplo que estamos usando. Então, com essas divulgações aí, com esse trabalho de marketing, isso aí ajuda bastante as pessoas a ter acesso, né? Estamos falando agora de uma medicação bem similar. Tem casos de novas medicações que estão sempre entrando no mercado, que elas vão ajudar. Por exemplo, nós hoje já temos os antivirais, eles têm se desenvolvido bastante, né? Até então não existia muita medicação que poderia combater, né, essas viroses, as reações de danos, né, causada por vírus. E hoje já temos aí vários remédios, né, medicações que estão ajudando bastante. Tá? Princípios gerais da farmacologia, a natureza dos fármacos. Então aqui a gente já falou um pouquinho sobre os agonistas, né, e os antagonistas. Os agonistas são os ativadores
e os antagonistas são inibidores. Tá? Falamos já do receptor, a natureza física dos fármacos, aí estamos falando o seguinte, como a água, né? A água, ela a uma certa temperatura, ela é sólida, a uma outra temperatura ela já é líquida, já numa temperatura bem maior ela já passa num estado gasoso, e assim também é a medicação. A medicação, ela tem o seu estado, né? E dependendo do seu estado, ela pode ser, no caso, na hora de ser administrada, ela pode ser por tanto oral, né, em forma de comprimido, em líquidos, ou às vezes até mesmo por inalação, né, em forma de vapor, enfim. Aí vai da forma que essa medicação, né, essa natureza dela, física, ela foi desenvolvida, né, para poder. Daí também tem o tamanho que ele usa. Dois exemplos bem legais, que é o do lítio, que é um fármaco muito pequeno, né, que ele tem um peso molecular aí de 7, e o alteplase, né? Inclusive eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre o alteplase, tá? Que já é uma proteína bem grande, com um peso molecular aí de 59,050, tá? Mas a maioria dos fármacos, eles têm um peso molecular entre 100 a 1000, tá? E para ele ter um bom encaixe a um só tipo de receptor, uma molécula de fármaco deve ser suficientemente peculiar em forma, carga e outras propriedades, né? Então é aquela carga de elétrons, né? Para ter afinidade, né? Elas para se unirem ou se repelirem, enfim. Agora, aqui já temos a reatividade dos fármacos e ligações fármaco-receptor. Eu já tenho aqui um caso aqui das ligações covalentes, eletrostáticas, hidrofóbicas, coisas que a gente aprende nas nossas aulas de bioquímica, né? Os primeiros anos de medicina, nós vimos bastante essas ligações covalentes, eletrostáticas, hidrofóbicas, que são ligações que o nosso organismo, né, vivo, ele constantemente está acontecendo, todas essas ligações dentro do nosso corpo, e esses fármacos, eles são agentes externos, né, que eles vêm muitas das vezes para auxiliar como forma de, como nós falamos, como forma de um agonista ou antagonista, tá? Formato do fármaco, nós já falamos também um pouquinho sobre esse formato, que seria o caso ali do exemplo que nós no início citamos da chave, né? Aqui ele ainda fala da quiralidade, né? Do estereoisomerismo, né? Que são a posição, né? Desses átomos formando esses fármacos ou de uma forma espelho ou contrária, né? Então, aqui nós já temos aqui, né, o desenho racional de fármacos. Nós também já falamos um pouquinho sobre isso aí, que através de programas de computador, hoje você pode estudar essas estruturas, né? E na hora que você tem exatamente o desenho desses receptores, você pode daí no laboratório desenvolver um fármaco que ele vai ser bem específico, né? Você não quer que o seu fármaco, ele, né, você quer um fármaco que vai fazer
uma função na cabeça e depois ele vai lá no pulmão ou em outros órgãos e acaba ali se conectando, né? Nessas células da onde você não quer, causando aí prejuízos e danos, né? Então aí tem a nomenclatura de receptores, isso aí cada vez está crescendo mais, existe um comitê, né? Que eles têm se esforçado aí para colocar isso tudo aí de uma forma padronizada, uma forma bem organizada, né? Para poder ficar mundialmente mais fácil para a indústria farmacêutica, para os farmacêuticos, para os médicos, poder estar tendo mais noção sobre isso aí, né? Interações fármaco-corpo, tá? Então aqui já falamos aqui um pouquinho de farmacodinâmicos, né? Farmacodinâmico quer dizer da forma que esse fármaco ele vai atuar, né? Aqui ele diz, vamos aumentar um pouquinho mais aqui para a gente poder não falar só com as nossas palavras, mas usar também aqui as palavras do próprio livro. Tá, aqui no capítulo diz que no capítulo 2 o fármaco é classificado e desempenha um papel principal na escolha de determinados grupos para a terapia apropriada para um sintoma ou doença em particular. Tá? Já os fármacos cinéticos, eles já governam absorção, distribuição e eliminação de fármacos e são de grande importância prática na escolha e administração. Bom, princípios farmacodinâmicos. A maioria dos fármacos precisa se ligar a um receptor para provocar um efeito. Contudo, no nível celular, a ligação do fármaco é apenas a primeira etapa de uma sequência frequentemente complexa. Então, aqui nós temos F, o fármaco, o receptor, vai ter um efeito e tal. Aqui já falamos de tipos de interação fármaco-receptor. Tá? Fármacos agonistas, que são aqueles que vão ativar, né? Se ligam, ativam de alguma maneira que provoca um efeito direto ou indireta. Os antagonistas já vai fazer o contrário, eles vão inibir, né? Agonistas que inibem sua molécula de ligação, tá? Agonistas parciais e agonistas inversos, né? O que seriam os agonistas parciais? Ligam-se aos mesmos receptores e ativam do mesmo modo, mas não evocam uma resposta tão grande. Não importa quão alta seja a concentração. Tá? Então, isso aí, o agonista parcial seria isso aí. Você pode aumentar a concentração e ele vai ter... Não vai modificar muito a sua função, né? Aqui já falamos da duração de ação do fármaco. Isso aí é muito importante. Por isso que na hora de você prescrever aí o remédio para o seu paciente, você tem que orientá-lo muito bem, porque para o fármaco ele poder atuar principalmente para medicação para pessoas com insuficiência cardíaca. Ele tem que ser na dosagem bem certa, tá? E tem que ser
administrado bem certinho o horário. Por quê? Essas medicações, elas para poderem fazer efeito no organismo, às vezes demora alguns dias, né? Até que você, por exemplo, se existe uma sobrecarga cardíaca, às vezes aquele remédio demora dias para poder ele estabilizar, né? E manter aquele coração dentro dos parâmetros normais, né? Então você tem que ser bem rigoroso na questão dos horários, né? Horário de tomar medicação, existe ali na bula, né? Que o fabricante do remédio ele já passa, ele já coloca um horário que você tem que administrar aquela medicação de horas, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas. E ali você tem que ter bastante cautela para poder orientar aí o seu paciente aí, porque tem muitas pessoas que já têm dificuldade, né, de querer tomar remédio. E ainda tem pessoas que já estão mais relaxadas, tem hora que esquece, tem hora que não toma. Então daí, pô, não tá fazendo efeito, tô tomando esse remédio, uma medicação cara, porém não tá me ajudando em nada. Por quê? Porque a pessoa não tá tomando as doses corretas no horário correto, né? Para o remédio poder fazer o efeito que precisa ser feito, ele tem que ser obedecido ali a orientação, né, do fabricante, tá? Para que você possa ter o seu efeito desejado. Receptores e sítios de ligação inertes, né? Aqui nós temos a ligação de um fármaco a uma molécula não reguladora, como albumina plasmática. Tá? A albumina, ela é uma proteína que encontra-se no nosso sangue, ela é muito importante, tá? Não resulta em alguma mudança detectável na função do sistema biológico. Razão pela qual essa molécula endógena é chamada de sítio de ligação inerte, tá? Então, não vai ter nenhuma mudança detectável. Tá? Não vai haver talvez a ligação, porém não vai mostrar nenhuma diferença. Princípios farmacocinéticos. Tá? Em vários casos, a molécula do fármaco ativo é suficientemente lipossolúvel e estável para ser dada como tal. Em outros, contudo, o precursor químico inativo de imediata absorção e distribuição deve ser administrado e, então, convertido o fármaco ativo por processos biológicos. Dentro do corpo, chama-se tal precursor como químico de profármaco. Permeação, difusão aquosa, difusão lipídica, portadores especiais. E nós já temos um pouquinho de uma revisão, né? Que nós já aprendemos aí nas nossas aulas de bioquímica. Tá? Que tem a lei de difusão de Fick. Né? Já mais uma revisãozinha também para biofísica, né? Primeiro ano de medicina. Aí temos aqui a ionização de ácidos, né? Fracos e bases fracas. E é o que nós temos que levar em conta o seguinte. Quando o ambiente fica com bases muito alcalino, ele pode
deixar de acontecer algumas funções, que ele tem que manter às vezes um pH neutro. Você não pode deixar muito alcalino, também não pode deixar muito ácido, tem que evitar. A acidez, ela leva as células à morte, né? Então vamos aqui, grupos de fármacos. Então, nós temos aqui diversos grupos de fármacos. E aqui estamos já chegando, encerrando então o capítulo, tá? Você lê esse capítulo aqui, você vai ver que ele é bem relativamente fácil de se entender, não nos oferece muita informação em medicação em si, uma ideia geral, né, da farmacologia, passa para você aí um conhecimento bem básico, né, para você ter aí um pouquinho de noção da história, da farmacologia, como os remédios trabalham. E no decorrer agora dos próximos capítulos, vai ficando cada vez mais científico, cada vez mais detalhado, né? Entrando em bastante detalhes, em bastante processos, né? De regulação que os fármacos eles têm, né? Tanto para estar nos auxiliando aí nos nossos problemas de saúde do dia a dia. Então aqui, vamos lá a questão, tá? Vamos lá da homem de 26 anos, tá? Então ele aqui tem a resposta, legal. Que tem aí, se você já deixou seu comentário aí, vamos conferir se você tá mais ou menos certo, se você tá 100% certo, ou se você tá um pouco equivocado. Tá? No caso do estudo, o paciente ingeriu metanfetamina, uma base fraca. Então ele já deu essa informação aqui que nós não tínhamos essa informação lá, tá? Por via intravenosa. Aí aqui ele está explicando como que esse fármaco, tá? Isso que é o legal da farmacologia, é isso, que daí ele já vem e já explica, né? Vamos dizer aí no caso a farmacodinâmica dessa medicação. É filtrado livremente no glomérulo, mas pode ser reabsorvido com rapidez no túbulo renal. Tá? A administração de cloreto de amônio acidifica a urina, convertendo uma fração maior da forma carregada, protonada do fármaco, que é mal absorvido e assim eliminado mais rapidamente. Tá? Então, no caso lá daquele paciente, provavelmente ele estava com doses muito altas de metanfetamina, estava levando ele lá, aquela psicose, todo aquele desconforto, aquela hipertensão. E ele tem um efeito diurético também, né? Uma das formas de você controlar a pressão é você fazendo a eliminação de líquidos, né? Uma diurese aí forçada, tá? Que aqui, se você fosse pesquisar no Google, talvez você não encontraria essa informação aqui, ó. Nem todos os especialistas recomendam diurese forçada e a manipulação do pH urinário depois de overdose por metanfetamina, por causa do risco de lesão renal. Legal. Então, quer dizer, pode causar esse cloreto de amônia aí, ele pode causar sim uma lesão renal e você vai cair complicar mais ainda, né? Precisa tratar, porém vamos tratar sem prejudicar mais do que a pessoa já está com problema, tá? Espero que você gostou aí do vídeo,
que você possa deixar também o seu comentário. E aproveitar, inscreva-se no canal. Até o próximo capítulo. Capítulo 2.